Alguém está em gravação. Ótimo. Gente, eu tô pelo tablet e pelo celular ao mesmo tempo, que eu queria aparecer aqui antes, né? Para dar boa tarde para vocês. E falar que hoje eu vou fazer pelo tablet. Ai, que ódio, tá dando eco. Eu não consigo me deixar no mudo aqui. Mas é porque eu vou preferir usar o tablet, que aí eu consigo ir circulando as questões, explicando melhor, tá? Eu vou fechar aqui essa minha carinha e vai aparecer para vocês só o slide mesmo que tá aí em cima. Mas quando for necessário eu apareço aqui para vocês sentirem que estão falando com alguém, beleza? Bom, a gente vai fazer a correção das matérias de processo do trabalho, direito do trabalho, processo do trabalho, direito previdenciário, direito financeiro e direito eleitoral. Então, são as 15 últimas questões do simulado. As últimas matérias também da sua prova, né? Porque o simulado seguiu a mesma ordem da prova. E agora vamos iniciar. Vou fechar aqui, fechar meu áudio e vamos começar. Na verdade, deixa eu fazer um teste para ver por onde que o meu áudio sai melhor. Assim vocês me escutam, né? Ótimo. Vamos fazer por aqui, vou fechar. Vou ter que usar o microfone do celular e usar aqui para fazer a correção com vocês. Vamos começar já por uma questão de direito do trabalho. Aqui eu gosto de circular. Gabi é contratada da empresa Verdes Mares Indústria e Comércio LTDA para prestação de trabalho intermitente. No dia 21 de dezembro, Gabi foi convocada pelo contratante, tendo aceito a oferta para elaborar por 4 dias. Deixa eu colocar aqui o marca-texto que eu acho mais fácil. Aí, ó. 4 dias, sendo que receberia pelos 4 dias R$500. Sabendo que a trabalhadora deixou de comparecer nos referidos dias, sem justo motivo, de acordo com a CLT, a empresa poderá cobrar de Gabi a multa D. Então, gente, qual que é a regrinha aqui? Quando o trabalho é intermitente, qualquer das partes que deixe de comparecer, então, por exemplo, eu contratei a Gabi e a Gabi não compareceu, ou caso a Verde tenha contratado a Gabi vai e a Verde fala, não preciso mais do seu serviço. Então, qualquer das partes que rompa com o que foi acordado, existe aí uma multa a ser indenizada do valor de 50% do que foi acordado pelo período de trabalho. Então, você não precisa saber essa questão de prazos nem nada. Focando nessa regrinha, que é 50% do valor que foi acordado, e a gente acordou aqui R$500, 50% é a letra D. Fácil, não precisa nem saber quantos prazos são, mas caso você queira gravar, vai que cai 2 de 250 e a questão é sobre o prazo. O prazo aqui é de 30 dias para compensar esse valor aí para o contratante ou para quem foi contratado. Depende de quem rescindiu aí com o contrato. Questão número 66. Solange pretende celebrar com seu empregador a casa de eventos Pecado Capital, acordo para pôr fim ao contrato de trabalho. Então, ó, Solange
está pretendendo celebrar um acordo, pode ter acordo para pôr fim ao contrato? Pode ter acordo sim, gente, que já dura 9 meses. O último salário de Solange é de 3 mil, sendo que possui na conta do FGTS o valor de 1.200. Com base no contido na consolidação das leis trabalhistas da nossa querida CLT, a empregada poderá levantar o valor de... Vamos lá. Quando a gente faz um acordo, eu quero sair da empresa, mas eu também quero pegar um pouquinho do meu FGTS, a empresa quer me mandar embora, vamos sentar e fazer um acordo que seja bom para ambas as partes. E nesse acordo, o que o empregador tem direito? O empregado, perdão. Ele consegue levantar até 80% do saldo do FGTS, então ele não pega o valor inteiro, mas ele tem direito a 80%. Aqui, ó, 80%. E também tem direito, quando a gente sai de um emprego normal, mandar embora, a gente tem direito à multa dos 40%. Quando você faz um acordo, você tem direito a 20% dessa indenização. Então, você tem aí a redução das verbas rescisórias, né? Porque de 100% cai para 80% do FGTS e de 40% cai para 20% da multa. Mas ainda assim é bom, porque você não sai com as mãos abanando. E também você tem direito ao aviso prévio indenizado, tá? Isso você pode ou acordar que vai trabalhar ele ou ser indenizado. Isso você não perde, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Qual é a alternativa correta? Aqui a gente já tem a A dizendo que ela vai receber o total da FGTS, então tá errado, a gente já descarta ela. E a gente tem a C também dizendo que ela vai receber o total da FGTS, também está errado. Beleza, beleza. Agora, a gente tem que entender, fazer uma regrinha de matemática. Infelizmente, gente, o direito entra a matemática. Aqui a gente tem 960 e 600. Quanto é os 80% que eu falei aqui em cima do valor de 1.200? Eu sei que a gente não faz matemática, mas é só você contar aí, ó. Deixa eu apagar aqui, ó, para você pegar. Você pega R$120, que seriam 10% de 1.200. E aí você vai somando aí. 120, 240, 360, 480, 500. Vai somando, faz uma continha rápida na sua cabeça até chegar nos 80%. Ou, Maria Júlia, para de ser burra. 80, para chegar no 100, falta 20. Quanto é 20% de 1.200? 240. Desses 1.200, a gente tira os 240, sobra os 960. Você nem precisa saber sobre isso aqui, você nem precisa saber sobre isso aqui. Não precisa calcular quanto vai ser 20% em cima dos 1.000 e não sei o que, não sei o que. Não precisa. Achando ali os 80% da questão do FGTS, você já sabe que ela vai receber 960, já exclui também a letra D, e a alternativa correta é a B. Então, seria esse o jeito que eu faria a questão. Entretanto, vou apagar tudo aqui para deixar tudo bem claro para vocês, caso fique alguma dúvida. Vocês gravam, então, que quando é um acordo, a gente tem direito a 80% do FGTS e 20% de multa. Então, na hora de fazer a questão, você vai ter que realmente fazer uma regrinha de matemática, mas que não vai ser nada muito difícil, porque a FGTS não vai te cobrar contas de matemática. Calcula quanto tem no FGTS, calcula quanto era o salário dela e vai dar certo. A alternativa aqui era a B. Próxima questão, questão 67. Félix é empregado no frigorífico de Souza Geral, exercendo a função de embalador, mesma função ocupada por Clô.
Então, temos aqui o Félix e Clô, que exercem a mesma função. O qual recebe, né, o salário 20% superior a Félix. Então, o Clô recebe mais do que o Félix. Pretendendo receber a mesma remuneração, aqui a gente tem aquela questão da isonomia salarial, Félix estuda a possibilidade de reclamar judicialmente. Para ter sucesso na demanda, com base no que prevê a CLT, além da identidade de funções e igualdade de produtividade e perfeição técnica, não pode haver entre os empregados diferença de tempo de... Então, aqui, gente, quando a gente quer alcançar a equiparação salarial, a gente tem que analisar algumas questões que são, além de exercer o mesmo cargo, além de exercer com as mesmas capacidades técnicas, a gente tem duas regrinhas aí. Eu vou explicar para vocês e já vou dar a resposta. Mas, entre o Félix e o Clô, não pode existir uma diferença de 2 anos na função e 4 anos trabalhando para o mesmo empregador. Então, por que aqui a gente tem a D como certa? Ah, realmente, na função superior a 2 anos. Porém, esse apenas aqui não dá. Na B, serviço para o empregador a 4 anos. Realmente, mas não é só isso. E essa aqui dos 3 anos já está errada por completa. Então, grava a regrinha. 2 e 4. 2, na mesma função, eu exerço a mesma função que o Félix exerce a mesma função que o Clô há 2 anos. Se for um período superior a isso, eu exerço essa função há 3 anos e o Clô exerce ela há 8, a gente não tem como pedir equiparação. E também a diferença entre o período que eu e o Clô trabalhamos para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos. Então, grava essas duas aqui. A nossa alternativa certa é a D. Vamos agora para a questão 68. Zé Leôncio foi indicado pelo seu empregador para exercer o cargo de direção na comissão interna de prevenção aos acidentes. Então, aqui, ó, ele foi indicado e para exercer o cargo de direção na CIPA, com base no que prevê o ordenamento jurídico brasileiro vigente, o empregado. Vamos lá. Não sei se vocês têm parentes que já trabalharam em fábricas e tudo mais, mas a questão aqui é porque a CIPA, nossa querida CIPA, gera uma estabilidade. Se vocês têm parente que trabalha em empresa, vocês sabem que a CIPA gera essa estabilidade. Entretanto, o Zé Leôncio foi indicado pelo seu empregador, porque a CIPA a gente tem uma eleição para de que eles sejam eleitos. Entretanto, o Zé Leôncio não foi eleito, ele foi indicado. Desse modo, a alternativa correta aqui é a letra A, porque ele não possui garantia de emprego, pois esta é restrita a membros eleitos, membros eleitos pelos empregados, desde o registro de candidatura até um ano após o término do mandato. Por que a B está errada? Porque ele não tem garantia de emprego. A C está errada porque ele não tem garantia de emprego. E a D está errada porque ele não tem garantia de emprego. O único jeito de um membro da CIPA ter a estabilidade é se for eleito pelos outros funcionários. Por isso que a questão 68 é a alternativa A. Guardem isso. Estabilidade de membro da CIPA somente quando eleito. Questão 69. Tenório, brasileiro, 60 anos, é empregado na empresa metalúrgica Aço Forte LTDA. O empregador José, para a organização interna da empresa, pretende fracionar as suas próximas férias em 4 períodos, sendo um período de 10 dias, 2 períodos de 7 dias e 1 período de 6 dias. Conforme prevê a consolidação das leis do trabalho, esse fracionamento é
Gente, quando a gente fala em fracionar as férias, realmente isso pode acontecer, só que tem uma regrinha aqui, ó. Só pode ser fracionado no máximo em 3 períodos e um deles tem que ser de no mínimo 14 dias. Sendo que o período mínimo também dos demais não podem ser inferiores a 5 dias. Então, a gente pode ter um de 14, um de 8, e já me perdi na conta, mas um de 9, talvez, não sei. Mas a regra é essa. Só pode ser dividido no máximo em 3 períodos, sendo que um tem que ser pelo menos de 14 dias e os demais pelo menos de 5 dias. Anotado isso, a gente tem as opções. Irregular, porque para que os empregados menores de 18 anos e maiores de 60 anos, as férias só podem ser concedidas em no máximo 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 20 dias corridos. A até estaria certa pela questão de irregular, mas não é por isso que está irregular, gente. Essa questão de que os empregados menores de 18, maiores de 50, só podiam ter 2 períodos de férias, foi revogada. Ela não existe mais desde a reforma trabalhista. Então, isso aqui não existe mais. Aqui, o cara quer dividir em 4 períodos. A gente sabe que o máximo é 3. A gente já tem a B e a C como erradas. Sobra aqui a alternativa D, irregular. Eis que as férias, desde que haja concordância do empregado, pode ter seu período fracionado em até 3 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias corridos. A alternativa D está correta. Vamos agora para a questão 70. Zuleika distribuiu na cidade de Porecatu reclamatória trabalhista em face da sua empregadora doméstica, Elza, cobrando da mesma as verbas rescisórias que não foram pagas na rescisão contratual e indenização por danos morais. A prestação de serviço se deu na cidade de Curitiba. Então, aqui, ó, ela prestou o serviço na cidade de Curitiba, que ela distribuiu na cidade de Porecatu. Nessa situação, com base no que prevê a consolidação das leis de trabalho, poderá a ré, quem é a ré? A Elza, arguir a sessão de competência territorial. Em que prazo aqui? Aqui a gente está falando, gente, porque quando uma reclamatória trabalhista vai ser distribuída, tem que ser na cidade que o trabalho foi prestado, via de regra. As exceções a gente estuda lá em processo do trabalho, sobre quando era trabalhador viajante, quando era trabalhador, como chama? Que presta em várias cidades, aí tem suas exceções, mas a regra é de que seja no local em que foi prestado o trabalho. Vamos analisar agora quais são as alternativas e descobrir qual é a alternativa que está correta. Letra A. No prazo de 5 dias, a contar da notificação antes da audiência, e impeça que sinalize a existência dessa exceção. No prazo de 10 dias, a contar da notificação antes da audiência, aqui a gente tem só uma diferença de prazos. Como matéria preliminar de defesa, devendo protocolar a mesma entre 5 dias que anteceda a audiência designada, 5 dias antes da audiência, e em audiência, antes da apresentação da defesa. Essa aqui, gente, não. A gente já tem a D como errada. Na hora da audiência, não pode. E vamos lá. Está incorreta a D, porque não pode ser apresentada durante a audiência. A C não pode ser apresentada como preliminar de defesa, porque o prazo aqui de 5 dias
Na verdade, gente, até é apresentada como matéria de defesa, só que esse prazo de 5 dias não é antes da audiência. O prazo de 5 dias, e aí já vou dar a resposta para vocês, é após a notificação. Não é de 10 dias também e não é antes da audiência. O prazo para você solicitar é uma preliminar de defesa, né? Porque a gente não está se tratando de mérito e sim de erro processual, mas ele é de 5 dias da notificação. Então, recebeu ali, ó, no dia 10. Recebi a intimação. Foi convocada, né? Foi intimada. Eu tenho aí 5 dias para eu sinalizar a existência dessa ação, dessa exceção, perdão, e também isso tem que ser sinalizado em peça. Que peça que é essa, gente? É a contestação. Então, ali na contestação da sua preliminar de defesa, você vai colocar que o juízo está incorreto, ok? Vamos para a questão 71. A empresa de transportes rodoviários Carga Total interpõe agravo de petição frente à decisão do juiz na execução do processo de trabalhista movido por Afrodite, sua ex-namorada. O juiz denega seguimento ao agravo de petição sob fundamento de intempestividade. Pretendendo recorrer, então aqui, ó, a empresa quer recorrer da decisão, ela pode apresentar o quê? Gente, eu vou cantar uma musiquinha para vocês que o Bruno, não é nem uma musiquinha, mas é uma frase que o Bruno sempre fala nas aulas. Não sei se vocês tiveram aula com o Bruno ou com a Zeima, mas que é fácil de gravar. Denegado segmento, agravo de instrumento. Denegado segmento, agravo de instrumento. O que é o denegado de segmento? O processo está aqui, você quer subir ele para recorrer para cá, e o juiz trava. O juiz tranca esse, ele denega segmento, não deixa seu recurso subir. Qual é a medida que você pode utilizar para destravar esse recurso? É só lembrar da rima. Denegar de segmento, agravo de instrumento. Se você lembrar disso, você já tem aqui a letra D e a letra B como alternativas erradas. Depois que você já sabe que é um agravo de instrumento, a gente fica aqui entre os prazos de 10 dias e os prazos de 8 dias. Gente, no processo do trabalho, salvo uma exceção que eu não estou me recordando agora, todos os prazos são de 8 dias. Então, na hora de chutar, chuta no 8. Aqui, claramente, a alternativa correta é a A, porque o prazo é de 8 dias, mas a maioria dos recursos do processo de trabalho, o prazo é de 8 dias. Então, aqui a gente só estava em dúvida entre duas, porque o agravo de instrumento eu mesmo estava em dúvida entre os prazos. Chuta no 8 que vai dar bom. A resposta correta é A, agravo de instrumento de 8 dias. Então, aqui, ó, a regrinha da rima. Denegado de segmento. Opa. Denegado de segmento, agravo de instrumento. Chuta no 8, que vai dar bom. A alternativa correta é a questão 72. A pizzaria Solenha está sendo executada na Justiça do Trabalho por sentença transitada em julgado em 20 de 10 de 2022. Decorrente de reclamação trabalhista promovida por seu ex-empregado Lua Santana. Em 18 de 11 de 2022, aí pouco menos de um mês, o magistrado despachou no processo de execução requerendo que Lua Santana informações acerca do paradeiro da executada para prosseguimento do feito. Contudo, Lua Santana manteve-se silente, mesmo após ser cientificado do referido despacho. Na hipótese narrada, de acordo com o que prevê a Constituição das Leis do Trabalho, mantendo-se em silêncio o exequente, a pizzaria Solenha poderá suscitar prescrição intercorrente no prazo de. Vamos às alternativas. Primeira coisa, o prazo prescricional a gente conta a partir do dia que a gente vai considerar que, na verdade, né, a data em que saiu o despacho, não a data que saiu a sentença, porque ele está inerte ao despacho. Então, a gente vai contar aqui, conta-se o dia seguinte.
Então, a gente já tem duas alternativas erradas, a A e a B. Porque se você sabe que a gente considera o dia do despacho e é o dia seguinte, é o dia 19 aqui. Entretanto, a gente fica na dúvida se a gente vai considerar 5 anos ou 2 anos. Pessoal, a prescrição do intercorrente na Justiça do Trabalho, ela é de 2 anos. Então, quando acontece a inércia, né, do exequente, do trabalhador, de quem impetrou ali, impetrou não, perdão, ajuizou a ação, o prazo é de 2 anos. E... Peraí. Isso mesmo. Nenhuma não é opção que eu queria usar a frase, mas em nenhum caso vai ser de 5. A gente está acostumado com o caso de 5 lá na dívida, por exemplo, uma dívida prescreve com 5 anos, ou num crime, que alguns crimes prescrevem com 5. Aqui na Justiça do Trabalho sempre vai ser com 2 anos. Você já sabe que é do dia seguinte que o despacho foi manifestado. A alternativa correta é a letra D. 2 anos do dia 19 do 11. Grava aí com vocês. 2 anos e dia seguinte ao... Vou colocar o despacho, mas ao ato que foi ali realizado. Pode ser uma sentença, pode ser um despacho, pode ser diversas coisas. Vamos à questão 73. De acordo com a nossa querida CLT, considere a dona Perpétua aqui é empregadora doméstica, o Circo Alegria é uma empresa em recuperação judicial, Banco Atual é uma sociedade de economia mista, Fundabem é fundação pública estadual e Bem Me Quer é uma autarquia municipal. Considerando isso, podem ser réus de reclamatória trabalhista submetida ao procedimento sumaríssimo somente. Então vamos lá analisar um por um. A gente tem um artigo que prevê quais são os empregadores que podem ser submetidos ao procedimento sumaríssimo. E a gente vai analisar um por um. Perpétua empregadora doméstica. E ela não está incluída nas previsões da CLT, nas exceções, né, de que não podem ser pelo procedimento trabalhista. Então, a Perpétua se livrou dessa, ela está podendo, ela não consta lá nas exceções. O Banco Atual, ele é uma sociedade de economia mista. Então, ele até é uma questão pública ali, só que ele é de economia mista. Então, ele não é só uma empresa pública. Desse jeito, ele está livre também. Ele pode correr no processo sumaríssimo. Entretanto, a gente tem aqui a Fundação Bem. Ela é uma fundação pública estadual, gente. Ela não vai poder. E, do mesmo jeito, a gente tem aqui a Bem Me Quer Autarquia Municipal. Ela é uma entidade da administração pública indireta e não vai poder incorrer no processo sumaríssimo. Gente, eu pulei o Circo Alegria aqui, mas empresas que estão em recuperação judicial podem ser, sim, consideradas submetidas ao procedimento sumaríssimo. Então, qual é a regra? Empresas da administração pública, diretas ou indiretas, não podem ser submetidas ao procedimento sumaríssimo. Por isso que só a Fundabem e a Bem Me Quer não pode, porque são autarquias municipais e fundação estadual. Por que o Banco Atual pode? Porque ele é uma sociedade de economia mista. Ele não é 100% público. Ele mistura ali o público com o privado. E esses dois aqui em cima podem, porque claramente não são autarquias, nem nada que entregue a administração pública direta ou indireta. Então, só pode A1, A2, A3. A resposta correta é a C. Grava, não pode ao procedimento sumaríssimo, que é aquele mais ágil, a administração pública.
direta, minha letra é horrível, gente, ou indireta. Ok. Vamos para a questão 74. Numa reclamação trabalhista, foi instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução para a construção do patrimônio dos dois sócios da empresa. Após manifestação dos alegados sócios e juntada de documentos, o juiz julgou procedente o pedido em relação a um deles, porque foi detectada a fraude, e improcedente em relação ao outro, porque ficou comprovado que esse segundo suposto sócio era, na verdade, um homônimo. Em relação a essa situação, é correto afirmar que... Gente, essa questão aqui é chatinha. Eu até anotei como eu explicar ela para vocês, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Na última peça, na última segunda fase que teve trabalhista, caiu a peça, era agravo de petição. E aí muita gente errou, achou que era embargo de terceiro e tudo mais. E lendo algumas questões sobre isso, eu gravei uma coisa na minha cabeça. Sempre que você quiser recorrer sobre um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, você vai usar o agravo de petição. Então aqui a gente já tem somente uma alternativa correta. Agravo de petição. A alternativa D. Nenhum dos indicados no tananã pode recorrer para tratar desse auto-eleitório. Errado. Cabe recurso quando ocorre incidente de desconsideração de personalidade jurídica e o recurso é o agravo de petição. A B. Os indicados podem recorrer, mas em conjunto, porque há desconsórcio passivo na hipótese. Não, gente. Foi desconsiderado para um, foi considerado para outro, cada um pode recorrer. O que foi, né, desconsiderado pode recorrer sozinho. Não tem essa questão aí, não. E a A cabe a implementação de mandado de segurança, porque não há previsão de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Gente, nada a ver essa daqui. Pode haver um incidente, sim. Porém, entretanto, todavia, ele é recorrível e ele é recorrível através do agravo de petição. Se você for fazer segunda fase de trabalho, cair lá, que ocorreu o IDPJ, qual peça você vai usar? Agravo de petição, que pode não, tem que ser interposta em 8 dias. Falei para vocês que os prazos do processo de trabalho sempre, quase sempre, exceto exceções, são de 8 dias, tá vendo? Sempre cai aqui os 8 dias. Chuta no 8 dias que é sucesso. Questão 75. O estado alfa, aqui a gente cai no direito financeiro, que é uma matéria que a gente não teve na faculdade ainda, mas a gente rala e tenta entender ela até chegar na prova. O Estado Alfa criou, por meio de lei, um fundo público destinado a arcar com custos da reforma e manutenção de estradas estaduais ainda não concedidas à iniciativa privada. A referida entidade federativa consignou na lei instituidora do fundo que ele será constituído, entre outras receitas públicas, por 25% do valor arrecadado pelo Estado a título de PVA. Sobre a hipótese, é correto afirmar que a lei em questão. Gente, de acordo com a Constituição Federal, a nossa querida CF de 88, é vedada a vinculação da receita de impostos a um fundo público, então aqui, ó, a um fundo público, salvo algumas exceções previstas na própria Constituição. A vedação está expressamente prevista no artigo 167, inciso 4º. Então, salvo algumas exceções previstas lá na Constituição, é vedado que a gente vincule receitas de impostos, né, que a gente está aqui falando do IPVA, a um fundo público destinado a qualquer coisa. Então, a gente já exclui A, B
que diz que não possui vício, porque possui vício sim. Entretanto, a gente tem as continuações aqui das respostas. Letra A. Possui um vício, pois é vedada a vinculação por meio de lei de receita a impostos ao fundo público. Gostei dessa. Letra C. Possui um vício, pois somente uma lei federal de âmbito nacional poderia vincular a receita a impostos. Não tem nada a ver isso aqui, a pessoa tirou do nariz dela. D. Possui um vício, pois não é admitida em hipótese alguma, nem mesmo por meio de Constituição Federal, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Essa aqui tá errada também, gente, porque se for por meio de Constituição Federal, é possível essa vinculação. Então, a resposta é a letra A. Possui vício, pois é verdade a vinculação por meio de lei de receita de impostos a um fundo público. Lembre-se, quando for por meio de Constituição Federal, de emenda, né, de uma PEC, é possível vincular a receita de imposto a fundo público. Se for por meio de lei, não pode. A alternativa certa é a A. Gente, direito financeiro é chatinho, mas eu vou fazer o máximo para vocês entenderem. Vamos à questão 76. Pedro é credor de um precatório federal decorrente de ação judicial já transitada em julgado. Então, aqui, ó. Ele deve. Deve não, gente. Ele. Quem deve para ele é a Fazenda Pública. De uma ação transitada em julgado. Ao invés de aguardar o momento do pagamento da fila dos precatórios, Pedro quer realizar a cessão onerosa desse seu crédito. Ele quer passar para alguém a terceiro interessado em adquirir. Sobre a hipótese, o que a questão quer saber aqui? O Pedro pode fazer isso? Será que ele pode ceder? Primeira coisa, ele pode ceder. Ele pode fazer essa cessão de um crédito, de um precatório que ele tem para receber, para uma outra pessoa. Sabendo disso, a gente já tira a letra A. Entretanto, diante de qual cenário que o Pedro vai poder ceder esse, como chama? Crédito que ele tem ali para receber da Fazenda Pública. Vamos lá. É permitido, mas o procedimento tem regulação específica. Tem que ter a possibilidade de cessão, desde que ele formalize essa cessão, né? Então, seja um documento, um contrato, tudo mais. Não é necessária a concordância do ente federativo. Então, aqui, a nossa querida Fazenda Pública, ela não precisa concordar. Não conta com a concordância dela. Ela tem que aceitar e pronto. Então, não precisa concordar. Até porque, gente, é um pouco óbvio também. Porque o crédito é meu, a pessoa tá me devendo. Se eu quero passar meu crédito para outro, a pessoa não tem que concordar, ela vai pagar o outro pronto. Entretanto, ele tem que comunicar o ente federativo devedor, porque a Fazenda Pública também tem que ficar sabendo, ela não precisa concordar, mas ela tem que ficar sabendo que ela não deve mais para o fulano, e sim para o ciclano. E só produzirá efeitos depois dessa comunicação formal. Ok? Então vamos às alternativas. Ele só poderá ceder do crédito precatório a terceiro se houver expressa concordância do ente federativo. Não, porque não precisa concordar. Letra D. A cessão de crédito de precatório a terceiro só pode ser realizada antes e durante o julgado da ação. Não tem nada disso aqui, gente. Pode ser depois. E nos resta a alternativa C. Ele poderá ceder o crédito precatório a terceiros independente da concordância da devedora. Mas essa separação só produzirá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Alternativa C. Vamos para o direito eleitoral agora, que a gente também não teve na faculdade. Se você teve cursinho para OAB, você aprendeu um pouquinho sobre isso, mas essa é uma questão que costuma cair bastante. Pedrinho do Povo, após as votações, foi eleito prefeito do seu município. Ocorre que 9 meses depois da eleição, a Justiça Eleitoral cassou o mandato de Pedrinho, coitado. Pedrinho se ferrou aí.
em razão da verificação da prática de abuso do poder econômico e, portanto, marcou novas eleições. A Sheila, esposa do Pedrinho do Povo, tomada pelo espírito de ajudar a população, se habilitou por uma nova disputa eleitoral. Diante do caso apresentado, considerando a legislação eleitoral e o entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria, assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. No direito eleitoral, temos ali uma das coisas que a gente aprende logo que começa da direito eleitoral são as hipóteses de inegibilidade. E o fato de ter um vínculo, seja de pai e filho, seja de cônjuge com o ex-prefeito, né, o último chefe do Poder Executivo, é uma questão de inegibilidade. E aqui, o que a questão está te perguntando, na verdade, não é nem isso. O que ela está te perguntando é se, por ser uma eleição... Cadê? Por ser uma eleição suplementar, se essa inegibilidade vai alcançar essa nova eleição. Então, que você sabe que a Sheila não poderia ser eleita porque ela é parente do Pedrinho, esposa, na verdade, a OAB imagino que você já saiba. Mas a OAB está te perguntando, por ser uma nova eleição, uma eleição suplementar, ela vai poder? E a resposta é não, gente. Aqui, ó. Alternativa A. Sheila é elegível para disputar novo pleito por não elegibilidade em eleições suplementares. Tá errado. A inelegibilidade não some. B. Sheila poderá disputar novo pleito caso comprove ter sido divorciado do Pedrinho enquanto ainda era prefeito. Não. Tem um prazo, gente. Aqui, ó. Letra B. Eu não vou me recordar o período, mas eu acredito que, por exemplo... Ai, Jesus, eu estudei isso para a prova. Pesquise, por favor, o prazo. Mas, se eu não me engano, se o divórcio aconteceu no período do exercício ali do chefe do executivo, ainda assim a pessoa não pode. Então, caso eu tenha me divorciado no ano de 2022, o meu ex-marido é prefeito em 2023 e em 2025 eu quero me candidatar, eu posso. Mas se ele ganhou em 2023, 2024 a gente pede o divórcio, 2025 eu quero me eleger, eu não posso. Porque o divórcio tem que ter acontecido antes do exercício do mandato dele. Mas confirme essa informação no Google, por favor. Entretanto, a D também já está errada, porque ela não vai poder de qualquer jeito. A letra D. Sheila poderá disputar novo pleito se o vínculo com o Pedrinho for de união estável. Não, gente, a gente sabe lá no direito civil que união estável equipara-se à relação de casamento, que gera relação aí de cônjuge e tudo mais. A única alternativa correta poderia ser a C. Sheila não poderá disputar novo pleito, tendo em vista que as hipóteses de inegibilidade são aplicáveis às eleições suplementares também. Questão 78. Também de direito eleitoral. Fábio, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, então, ó, ele nasceu em Portugal e é filho de pais portugueses. Mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado de São Paulo, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB, Fábio permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em São Paulo. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Fábio, assinale a alternativa correta. Também aqui é uma questão que está te perguntando sobre se o Fábio tem esse... Ai, como que... Se ele tem os requisitos de elegibilidade. Eu estava tentando lembrar a palavra elegibilidade. Uma dica aí para a prova, gente. Se você não souber nada de direito eleitoral, só pesquisa sobre isso. Quais são os requisitos para ser elegível e quais são as hipóteses de não ser elegível de jeito nenhum. Isso é muito, muito, muito provável de cair. Mas vamos lá. A alternativa correta é a letra B. Opa. Uma vez comprovada sua idoneidade moral,
Fábio poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade brasileira naturalizada. Então, ele pode se naturalizar. E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, ele pode se candidatar ao cargo de prefeito de São Paulo. E por que que a B está certa e as outras não? Letra A. Fábio pessoalmente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência no Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e requerer a nacionalidade. Não. A residência para naturalização simplificada é de 2 anos e não de 15. E, além disso, a naturalização pode ocorrer antes desse tempo para português, mediante a comprovação de idoneidade moral. Então, temos também essa questão aí eu não sei se é um pacto, se é um acordo, uma convenção que o Brasil tem com Portugal, que é mais fácil se tornar naturalizado. A letra C. Fábio poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá se alistar como eleitor ou exercer quaisquer direitos políticos elencados na Constituição da República Federativa. Errado. Uma vez naturalizado, né, ele se torna brasileiro, ele terá plenos direitos políticos, incluindo o direito de votar e ser votado. Letra D. Fábio, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade brasileira nato ao demonstrar na forma da lei residência interrupta por 1 ano em solo pátrio. Está errado por 2 questões. Primeiro, ele não vira brasileiro nato. Ele pode ser naturalizado, mas brasileiro nato ele jamais será. E também o prazo aqui estaria errado, porque o prazo é de 2 anos e não de 1 ano. Sendo assim, nossa, deixa eu limpar, porque fica tudo bagunçado. A única alternativa correta poderia ser a letra B. Chique, chique, chique. Estamos acabando. Questão 79. Rosenval ajuizou. Aqui a gente está em direito previdenciário, hein, galera? Rosenval ajuizou a ação trabalhista contra a empresa em que laborava, como engenheiro de produção, pleiteando a conversão da justa causa em despedida imotivada e o pagamento de verbas trabalhistas. Por ocasião da sentença, houve a reversão da justa causa para despedida imotivada, além da condenação ao pagamento das parcelas salariais indenizatórias. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ele tinha sido demitido por justa causa, isso foi revertido para despedida imotivada, então, demissão sem justa causa, e também foi condenada a empresa a pagamento das parcelas salariais indenizatórias. Com base no relato acima, considerando a lei tal e a jurisprudência dominante no STJ, haverá incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador na seguinte parcela. Então, apesar dele receber essas verbas rescisórias, essas indenizações, vai ter a incidência do INSS ali em alguma dessas verbas. E qual vai ser a verba, gente? Vamos lá. As diárias das viagens? Não. Porque quando não ultrapassa o valor da isenção estabelecida pela legislação, que é R$50 por dia, não estão sujeitos à contribuição previdenciária. Então já... Eita. Já está errado esse daqui. Salário maternidade? Errado, porque é uma prestação da Seguridade Social, sendo pago pela Previdência Social, e não é sujeito ao INSS. Porque já é uma vantagem paga pelo próprio INSS e não pela empresa. Então não faria sentido ser incidente de INSS. Terço constitucional das férias indenizadas. Ele é uma verba remuneratória. Mas quando é questão de indenização, pago ali no momento da rescisão, ele não sofre incidência do INSS, já que nos caracteriza salário. Então, se eu estou trabalhando e aí eu saio de férias e eu recebo o terço constitucional, aí eu devo pagar o INSS. Como eu não estou mais trabalhando, está sendo uma verba indenizada para mim, não vai ser incidido o INSS. Só resta aqui a alternativa C, o 13º, porque o 13º é considerado verba remuneratória. E conforme o entendimento da jurisprudência do STJ, ele é sujeito à contribuição previdenciária. E agora a gente vai para a última questão do nosso querido Neymar. Até o Neymar caiu na OAB, gente. O Caicai tá caindo em tudo quanto é lugar, até na OAB. Vamos lá. Neymar, advogado com atuação na empresa multinacional sediada no Brasil, com um contrato de emprego regular na referida empresa, filiada ao regime geral de previdência social,
ele se aposentou voluntariamente, junto ao INSS. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que: alternativa A, Neymar... Não, cadê a alternativa A, gente? Neymar, após trabalhar 5 anos na condição de aposentado, então ele está aposentado, mas ele está trabalhando, ele poderá solicitar sua desaposentação para obter o recálculo do seu benefício. Gente, nada a ver, isso aqui está tudo errado. Não existe desaposentação. A partir do momento que ele aposentou, ele está aposentado, ele não pode esqueci a palavra, mas essa aposentadoria não volta atrás. Não é revogável. Aposentou, está aposentado. Letra B. Neymar, caso permaneça trabalhando como segurado empregado, será dispensado de sofrer a retenção das contribuições previdenciárias por já ser aposentado. Gente, errado. Ele escolheu trabalhar, ele continua recebendo verbas salariais, ele continua sendo vinculado à contribuição previdenciária. Não é porque ele já aposentou que ele deixa de pagar o INSS. Isso aqui não tem nada a ver. É uma exigência do trabalhador pagar o INSS em todas as suas verbas remuneratórias. Alternativa C. O vínculo de Neymar deve ser rompido com sua aposentadoria, haja vista a impossibilidade do segurado aposentado manter suas atividades. Gente, errado também. Quantas pessoas a gente sabe que já se aposentaram, mas continuam trabalhando? Então, isso não é vedado. A pessoa pode sim continuar trabalhando, ainda que seja aposentada. Isso não é uma vedação, não. E só nos resta como certa a alternativa D. Neymar, caso permaneça exercendo suas atividades ou volte a exercer atividade abrangida pelo RGPS, será considerado segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.212 de 91 para fins do custeio da Seguridade Social. E é essa a alternativa correta, gente. Se ele optar por continuar trabalhando, ele fica sujeito novamente, ainda que já aposentado, ao pagamento das contribuições para a Seguridade Social. Ok? Chegamos ao final, então, gente. Fizemos a correção aí das últimas 15 questões. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me manda aqui no chat. Eu tô vendo aqui que tem a Maria Elisa, todas as lives que eu dei, você acredita que não tinha ninguém e o pessoal só assistia gravado? Então, estou me sentindo muito feliz que você, Maria Elisa, tá aqui assistindo comigo. Ai, que bom, então. Foi ótima aula, viu? Muito obrigada. Primeira vez que eu dou uma aula com um aluno ao vivo, estou muito feliz. Também fico feliz por você. Você entendeu tudo? Ficou com alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Foi muito rápido? Foi normal? Não, foi ótimo, foi ótimo. Deu para acompanhar direitinho. Então tá bom. Feliz com esse feedback. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a participação aqui. Essa aula vai ficar gravada, então aí avise seus colegas que não conseguiram assistir que vai ficar disponibilizado. E o simulado, né, o gabarito já foi disponibilizado pra gente. Eu também sou aluno do 8º, eu também vou fazer a OAB. Ai, que tenso, né? Estamos aí com o coração na mão, mas vai dar certo. Vai dar certo se Deus quiser. Boa sorte para você na prova. Boa sorte para você também. Um beijo, bom final de semana. Aproveita aí o finalzinho de sábado e até a próxima revisão. Obrigada para você também. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.